O apóstolo Paulo tem uma história muito importante na Bíblia. Ele era um homem que queria acabar com a fé cristã, mas acabou se tornando o maior líder do cristianismo. Seu trabalho foi fundamental para espalhar o Evangelho de Cristo por quase todo o mundo conhecido naquela época. Por isso, Paulo é lembrado como o apóstolo dos não-judeus. Paulo nasceu em Tarso e era cidadão romano. Ele foi criado como fariseu e dedicou parte de sua vida a perseguir os seguidores de Cristo. No entanto, Deus tinha outros planos para ele. Durante seu ministério como apóstolo dos não-judeus, Paulo passou de perseguidor a perseguido por amor a Cristo. Mas muitas pessoas não entendem completamente o significado desse apelido de Paulo como apóstolo dos gentios. As pessoas muitas vezes não percebem a magnitude do fato de Paulo ter sido escolhido por Deus para ser o apóstolo enviado às pessoas de fora de Israel. Neste vídeo, vamos explorar por que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Para compreender completamente, é essencial entender a origem da palavra apóstolo, que vem do grego e significa enviado ou mensageiro. Essa designação enfatiza a autoridade de quem envia. Um apóstolo, portanto, não age por conta própria, mas como um representante daquele que o envia. Isso lança luz sobre a posição de Paulo como o apóstolo dos gentios, agindo sob a autoridade direta de Cristo. É interessante notar que Paulo não estava entre os 12 apóstolos originais de Jesus e não compartilhou das experiências terrenas próximas ao Senhor. No entanto, após um encontro transformador com o Cristo ressuscitado, ele foi comissionado para levar a mensagem além das fronteiras de Israel. Em sua carta aos Coríntios, ele humildemente reconhece que, embora não merecesse essa posição, devido à sua perseguição inicial à igreja, foi pela graça de Deus que se tornou o apóstolo que foi, trabalhando incansavelmente em seu ministério. O apostolado de Paulo era genuíno e significativo. Ele foi escolhido pelo Senhor para levar o Evangelho aos não-judeus e representar Cristo na construção da igreja fora de Israel. Por isso, é chamado de apóstolo dos gentios, porque grande parte de seu trabalho apostólico foi direcionada à pregação do Evangelho entre essas pessoas. De acordo com seu chamado divino, Paulo se tornou o principal missionário da igreja nos primeiros anos, envolvendo-se diretamente na disseminação do Evangelho no mundo greco-romano. A Bíblia faz várias referências ao seu ministério como apóstolo dos gentios. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, vemos como Paulo reconheceu que Deus o enviou para os gentios, Atos 22, 21, e sua declaração final no livro, Atos 28, 28, confirma que a salvação foi também para os gentios. Na carta aos Romanos, Paulo enfatiza sua missão ao dizer que se dirige especialmente aos gentios, já que é o apóstolo deles. Ele deseja até mesmo provocar ciúmes em alguns de seus compatriotas judeus, para que também se salvem pela fé em Cristo. Paulo disse que recebeu a graça de anunciar às pessoas não-judeias as riquezas incompreensíveis de Cristo. Mais tarde, ao escrever para Timóteo, ele reafirmou sua designação como pregador e apóstolo, destacando sua fidelidade à verdade e sua autoridade como mestre na fé para não-judeus. Em uma passagem significativa sobre a origem de seu ministério, Paulo explicou que, embora fosse um judeu, muito instruído e zeloso, sua missão não se baseava nessas qualidades. Deus o havia separado desde o nascimento e o chamou no momento certo para proclamar o Evangelho aos não-judeus. No entanto, Paulo não limitou sua pregação apenas aos não-judeus. Ele também evangelizou muitos judeus, incluindo a estratégia de pregar nas sinagogas das cidades para alcançar tanto judeus quanto gentios convertidos ao judaísmo. Isso estava em linha com o que o Senhor explicou a Ananias, que Paulo era escolhido para levar o Evangelho aos não-judeus, reis e também aos filhos de Israel. A importância do trabalho de Paulo como apóstolo dos não-judeus foi imensa. Ele estabeleceu várias igrejas por todo o Império Romano, incluindo muitas na Ásia Menor. Durante suas missões, ele desempenhou o papel crucial de apóstolo dos não-judeus. Paulo foi, sem dúvida, o missionário mais importante da história da igreja cristã. Seu ministério foi crucial para o aumento significativo do número de cristãos, que passou de algumas centenas
no início da igreja primitiva, para muitos milhares nas décadas seguintes. Estima-se que seu trabalho tenha impactado diretamente e indiretamente quase 500 mil de pessoas naquele tempo. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, relata que durante o trabalho de Paulo na Ásia, todos naquela província romana ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus quanto gregos. Além disso, a contribuição doutrinária do apóstolo dos gentios para a igreja em todos os tempos e lugares foi imensurável. Paulo não inventou sua própria doutrina, mas ensinou o que recebeu diretamente do Senhor, como suas epístolas claramente demonstram. Adicionalmente, Paulo desempenhou um papel fundamental na resolução da questão da aceitação dos não-judeus dentro da comunidade cristã. Aquele foi um período de transição importante, quando a revelação especial de Deus através do Evangelho de Cristo começou a alcançar pessoas que não eram da comunidade judaica. Isso causou tensão na igreja, especialmente sobre como os crentes não-judeus, que deveriam ser integrados na fé. Alguns argumentavam que eles precisavam seguir práticas judaicas para serem considerados parte do povo de Deus. No entanto, o apóstolo dos gentios, guiado pelo Espírito Santo, rejeitou essa ideia e enfatizou que o Evangelho da Graça era completo em si mesmo e a fé em Jesus Cristo era suficiente para a salvação. Essa postura de Paulo foi fundamental para a unidade e integração dos não-judeus na comunidade cristã. Ele mostrou que a fé em Cristo transcende qualquer exigência externa e que a salvação é pela graça, não por obras ou rituais específicos. Você já conhecia essa razão pela qual Paulo é chamado de apóstolo dos gentios? Ao encerrar nossa jornada através da vida de Paulo, somos desafiados a refletir sobre o legado duradouro que ele deixou para nós. Sua coragem, dedicação e compromisso nos inspiram a seguir seus passos, aplicando os princípios de fé e amor em nossas próprias vidas. Que possamos nos levantar como Paulo fez e ser agentes de transformação em nosso mundo, compartilhando a mensagem libertadora de Jesus Cristo com coragem e convicção. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Sua participação é fundamental para o crescimento da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe.